Graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula de cânticos. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria também ter vocês aqui comigo mais um dia. Creio que o Espírito Santo, na verdade, creio que o Pai está nos atraindo. O Pai, a palavra de Deus diz, João 6 diz que é o Pai que nos atrai para o Filho. E eu creio que o Senhor, através desse estudo, Ele está nos atraindo para perto do Filho. E o Espírito Santo, que está aqui apontando a todo momento para Cristo, Ele está aqui nos impulsionando para junto do coração dEle, nos revelando mais e mais e mais sobre Cristo, sobre o amado das nossas almas e dos nossos corações. Sem demora, gostaria de orar com vocês. Você que pode, esteja me acompanhando nessa oração. Você que não pode, esteja em concordância, amém? Senhor, obrigada. Obrigada porque eu continuo vendo o Senhor nos atraindo para perto. Obrigada, Senhor, porque eu sei que é o Senhor nos capturando, nos atraindo através desse estudo, para conhecer mais e mais de Ti, para ir mais fundo em Ti, para fazer parte de um ciclo íntimo de relacionamento contigo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor não desiste. Obrigada porque o Senhor continua insistindo em nós. O Senhor é longânimo, seu amor Ele é paciente, seu amor tudo espera, tudo suporta. Obrigada porque eu tenho provado desse amor, tenho provado dessa graça, dessa longanimidade, dessa misericórdia. Senhor, muito obrigada. Que o Senhor continue falando em nossos corações, que a sua doce palavra, que o teu Espírito venha nos convencer de toda a verdade, da verdade revelada aqui para nós através desse estudo sobre o seu coração desejoso, apaixonante, sobre o seu coração que nos quer, sobre o seu coração que tem um anseio por cada um de nós, anseia em viver um relacionamento, uma relação eterna conosco, Senhor. Nós precisamos de Ti, mas nós não apenas precisamos, nós não apenas reconhecemos que precisamos, nós também Te queremos. Nós queremos viver em reciprocidade a esse amor. Nós queremos que os nossos corações se voltam às Suas afeições, Senhor. Nós queremos Te amar. Quanto mais perto de Ti, mais eu Te desejo. Então, por favor, nos aproxime para perto de Ti. Cative os nossos corações. Nos entrelace nas chamas da Sua paixão. Não nos deixe viver longe. Não nos deixe viver sem conhecer a altura, a profundidade, a largura, toda a extensão desse eloquente amor que nos alcançou, Senhor. Queremos continuar caminhando para a maturidade. Queremos continuar vivendo nesse relacionamento e se tornarmos maduros, se tornarmos uma noiva madura, uma noiva digna, uma noiva imaculada, pronta para Ti. A Sua noiva ataviada. Esteja conosco aqui, que a Sua presença seja real para mim, que a Sua presença seja real para cada um que está assistindo esse vídeo. E que eu não fale apenas aquilo que eu sei, o que eu acho que eu sei, Senhor. Que não seja só mais um estudo, mas o Senhor ecoando em nossos corações. Mas a Sua voz, Senhor, como uma voz audível do próprio Deus aqui, falando das Suas afeições para nós. Falando dos Seus sentimentos para nós. Que nós aprendamos a linguagem do Seu amor. Que nós aprendamos a viver em resposta a tudo aquilo que nós conhecermos em Ti, Senhor. O Senhor é lindo.
O Senhor é perfeito, o Senhor é tão belo, não é à toa que as jovens o amam. Não é à toa que muitos o amam, não é à toa. Não há beleza igual, nada é comparável à sua majestade e ao seu esplendor. Nada se compara a ti, Senhor. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Estão preparados? Estão prontos? Já pegaram a sua Bíblia? Já pegou seu caderno, sua caneta, seu marca-texto? Tá tudo prontinho aí? Então vamos começar? Hoje a gente vai continuar falando sobre os princípios básicos de interpretação. Por quê? Porque eu achei que ficou tão... Não só porque eu achei, mas porque vejo necessidade. Ficou ainda bem vago, eu tentei dar uma resumida ali no na primeira aula, mas eu vi que alguns pontos ficaram tão vagos, deram até margens para uma má interpretação. Então, gostaria de pegar alguns pontos que eu acho necessários ainda falar de uma forma mais minuciosa e continuar falando ainda desses princípios básicos da interpretação desse livro, que é tão necessária para a gente conseguir entender antes da gente mergulhar nele, tá? Então, gostaria de começar gostaria de começar corrigindo algo que eu falei na última aula, que eu falei que a gente estava falando sobre as linguagens de interpretação, mas o nome correto é Princípios Básicos de Interpretação. Talvez você esteja com pressa, eu também já estive nesse lugar de pressa, mas uma das coisas que o Senhor tem falado em meu coração é desacelere. Sabe, quando a gente tá numa viagem, quando a gente pega a estrada, a gente passa por tantos lugares e paisagens bonitas, mas às vezes a gente tá passando tão rápido, né, a mais de 100 km por hora, que aquelas paisagens, elas só passam. A gente mal consegue contemplar que já vem outra paisagem. E o Espírito Santo, o Senhor, ele tá falando, desacelere. Desacelere para que você possa contemplar mais a beleza de tudo aquilo que está sendo colocado diante dos seus olhos. Então, vamos com calma para a gente desfrutar de tudo que o Senhor está falando aqui, para a gente ruminar, para que aquilo que o Senhor está colocando diante dos nossos olhos não seja só uma paisagem que passou rapidamente, não, mas que isso permaneça nas nossas mentes, desça para o nosso coração, que na medida que a gente escolha meditar, se torne mais e mais e mais revelação para nós de tudo aquilo que ele já começou falando aqui, através desse estudo, porque eu creio que o Senhor só está começando. Esse estudo é só um start, é só um ponto de partida para tudo aquilo que o Senhor, ele quer ministrar no coração de cada um de nós, para tudo aquilo que ele quer fazer, para um nível profundo de relacionamento que ele quer te levar. Então desacelere, vamos com calma, vamos contemplar de forma mais minuciosa para aquilo que está sendo posto aqui diante da gente. Vamos ruminar, vamos mastigar. Sabe por quê? Porque senão isso vai ser só mais um estudo. Vai ficar só aqui no nosso intelecto, mas isso precisa descer. Não pode parar aqui, ele precisa descer para cá. E como isso vai acontecer? Meditando, ruminando, contemplando, fazendo desse estudo uma linguagem de oração. A gente vai falar um pouquinho disso lá no final, mas desacelere. Uma das coisas que eu aprendi no Ministério de Mulher sendo líder é: quem tem pressa vai sozinho. Mas se você quer chegar com muitos, aprenda a respeitar o passo de cada um. Quando a gente aprende a respeitar o passo uma das outras, nós vamos juntas. Então nem depressa demais, porque você vai chegar sozinha. E nem devagar demais, porque senão você fica para trás. Então se você tá aí para trás, dá um piquezinho para nos acompanhar, para nós caminharmos juntas. Você pode ver que eu sempre tô falando, vamos juntas. Para que nós cresçamos juntas em entendimento. Para que nós cresçamos juntas em amor a Deus. Para que nós cresçamos juntas, amadurecendo esse amor, amadurecendo nessa relação. Amém? Hoje eu quero começar falando
com vocês sobre relacionamentos. Por quê? Porque a gente está lendo um livro que fala sobre relacionamentos. Nós estamos lendo um livro que fala sobre um romance de amor entre um homem e uma mulher. E eu vejo que o Senhor, Ele traz uma revelação para nós através dos nossos relacionamentos. Eu acho que eu falei no último vídeo, né? Através daquilo que é natural, o Senhor aponta para aquilo que é espiritual. Tudo aquilo que o Senhor criou está apontando para algo maior. Toda a criação aponta para o Criador. E nos nossos relacionamentos não é diferente. Através dos relacionamentos naturais, a gente aprende a se relacionar com a divindade, com a Trindade. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre relacionamentos. E através dessa perspectiva que eu vou dar para vocês, nós podemos olhar para a nossa relação com Deus e ver em que nível nós estamos nessa relação. O Senhor, Ele vai se revelar para nós como Senhor, como Pai, como amigo e como noivo. Então essas são as das principais facetas das quais o Senhor se revela para nós. E nessa relação de senhorio, é uma relação como se fosse de patrão e funcionário, onde a gente está ali meio condicionado. Eu tô aqui porque você paga o meu salário. Na relação com Deus eu tô aqui porque eu reconheço a sua majestade, mas eu tô aqui porque eu sei que é você que cuida da minha vida e me dá tudo aquilo que eu preciso. Mas no momento que essa relação, ela começa a ficar difícil demais, começa talvez a te confrontar ou a ir contra aquilo que você está disposto a entregar, essa relação é rompida. Assim como um funcionário, quando ele não está satisfeito com a empresa ou com o chefe, com o ambiente, ele simplesmente rompe os laços. É assim no relacionamento de senhorio. Às vezes só tá ali condicionado à escravidão ou a uma necessidade. No relacionamento de Deus como Pai, já há um caminhar junto. Nesse relacionamento, a ensino, a correção, a formação. É um relacionamento contínuo, mas ainda é um relacionamento que tá ali com medo. Tem medos ainda. Porque esse relacionamento está condicionado a uma obediência. Agora, no relacionamento de Deus como amigo, nesse relacionamento já é um círculo mais íntimo. Porque nesse relacionamento não há só uma proximidade. Nesse relacionamento já há confiança, já há acesso ao coração. Tem uma época da nossa vida em que a gente é um perto dos nossos pais e junto com os nossos amigos parece que nós somos outras pessoas, né? Ali na fase da adolescência. E esses amigos, às vezes, conhecem parte de nós que os nossos pais não conhecem. Esses amigos têm acesso a lugares em nós que os nossos pais não têm acesso, porque talvez, né, na adolescência a gente pensa que o nosso pai não vai nos entender. Não sei, não lembro. Não lembro muito bem, mas eu acho que era mais ou menos isso que passava na minha mente. Havia um temor também de mostrar quem verdadeiramente a gente é diante dos nossos pais, né? E talvez sofrer ali uma correção. Enfim. Mas na amizade, inclusive, tem uma época da nossa vida que nós damos mais ouvidos pros amigos do que pros pais. Não sei se só foi eu que passei por isso, mas teve uma época da minha vida que parece que o que os amigos falavam tinha mais valia do que o que o pai falava. E sabe o que o Senhor faz? Ele vai e se faz de amigo. Para que Ele possa acessar esses lugares em nosso coração. E para que tudo aquilo que Ele fala, para que Ele fale, também seja de valia. Para que não seja uma relação só na base de obediência e de temor. Mas seja uma relação leve também, uma relação alegre. Aqui o relacionamento ele é mais pessoal, nesse relacionamento de amigo. Já não é só obediência, não. É o realmente caminhar junto.
no relacionamento de Deus como noivo, aqui a gente já vê que não é só a proximidade. Aqui a gente vê intimidade. Aqui nós vemos profundidade. Porque aqui, nesse relacionamento de noivo, é sobre um amor que é correspondido. É sobre permanência, é sobre uma identidade no amor. Uau! Nessa intimidade, nesse amor correspondido, a nossa obediência não é condicionada a somente respeito ou temor, mas a nossa obediência é resposta ao amor. Sabe, não é mais por obrigação. Eu tô obedecendo porque eu preciso obedecer. Eu tô fazendo porque eu preciso fazer. Tô debaixo dessa autoridade. Não é somente sobre isso. Agora imagine você sendo obrigada, vendo a outra pessoa te amando, mas só porque ela é obrigada a te amar. Ninguém quer ser amado assim. Deus não quer ser amado assim. Então ele afunila ainda mais esse vínculo, ele afunila ainda mais esses laços, para não ter somente uma relação dessa distante, de obrigação, de temor, de obediência, mas uma relação de amor, onde tudo o que nós fazemos é somente por amor. A nossa obediência, a nossa vida rendida e submetida em adoração é resposta às suas afeições, a esse amor que nos alcançou, a esse amor que nos transformou, a esse amor que nos deu razão para viver, esse amor que deu sentido para todo o nosso ser. É só resposta àquilo que nós vemos, é resposta daquilo que nós conhecemos. Sobre essa relação que não é apenas um romance de verão, mas é uma relação eterna. Sabe, nesse relacionamento a gente vai errar. Faz parte da nossa natureza, mas a gente não vai viver mais em uma vida de iniquidade. Qual é a diferença entre pecado e a iniquidade? É que o pecado é um acidente. Agora a iniquidade está lá. Continua lá. E às vezes a gente faz como se fosse um pecadinho ali de estimação, que às vezes a gente dá até um apelido bonito para ele. Sabe? Para não falar que é um pecado, mas continua ali disfarçado. Essa é a iniquidade, onde a gente nem quer reconhecer que nós ainda vivemos uma vida pecaminosa. Onde a gente nem quer reconhecer que os nossos erros, a gente não quer nem enxergar. A gente trata fugiu a mente, mas a gente trata de qualquer jeito esse pecado que está em nós. Essa é a diferença no relacionamento de amor, esse relacionamento que vai nos amadurecendo. A gente não vive mais uma vida iníqua. O pecado, ele vai ser simplesmente um acidente. A nossa vida, ela é completamente rendida àquilo que nós contemplamos, àquilo que nós temos com Ele. No momento em que nós olhamos para Ele, tudo que há em nós se submete. Nada que há em nós permanece ao olhar para Ele, ao contemplar o noivo. Nós somos totalmente cativados. Nós simplesmente se entregamos e se lançamos ao amado das nossas almas. Não é apenas mais eu sirvo, não é apenas mais eu te obedeço, mas é eu caminho com Ele, eu conheço Ele, eu pertenço a Ele e Ele pertence a mim. É um relacionamento de pertencimento e de total entrega. Você percebe que os níveis de relacionamento, ele vai se afunilando, ele vai se tornando cada vez mais íntimo, cada vez mais profundo. E não que esses relacionamentos, eles precisam ter etapas. Você não precisa passar por etapas. Você está onde você se permite estar em Deus. Acho que eu não marquei a referência, mas fica em Apocalipse que diz, o Senhor diz, eu estou à porta e bato.
se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Nessa relação, o nosso único trabalho é abrir a porta. O nosso único trabalho é permitir com que ele entre. E ele diz, eu cearei contigo. Eu vejo o Senhor dizendo, eu entrarei e você vai desfrutar de tudo aquilo que eu sou. E eu desfrutarei de tudo aquilo que você é pra mim. Sabe por quê? Porque diante da presença do Senhor é um rico banquete. A presença do Senhor é um rico banquete para nós. Nós estamos aonde nós se permitimos estar. Qual é o nível de relação que você está em Deus? Aonde você está nessa relação? A gente olha para a vida de Jesus e a gente vê Jesus vivendo todos esses níveis de relacionamento. Jesus com o povo e com os discípulos, que não eram os 12, porque haviam muitos discípulos. A gente vê que era esse relacionamento de senhoria, onde o povo estava ali condicionado àquilo que Jesus tinha para oferecer, aquilo que Jesus podia fazer na vida deles. Os milagres, as curas, a multiplicação de pão. Mas quando o negócio ficava feio, que eles achavam que ia exigir fé, que ia exigir renúncia, que ia exigir um entendimento espiritual, eles simplesmente rompiam, eles simplesmente abandonavam Deus. A gente vai ver isso lá em João 6. Quando Jesus fala, quem quiser ter a vida eterna vai ter que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Eles falam, duras são essas palavras. O Senhor estava falando, Jesus estava falando com uma linguagem espiritual. Eles entenderam apenas de forma natural. Por isso eles se escandalizaram. Talvez eles estavam esperando um Deus diferente daqueles que veio. Eles gostavam da parte boa, da parte dos milagres, das maravilhas. Eles gostavam dessa parte, mas o fazer parte do corpo e do sangue, o fazer parte de tudo aquilo que ele é, não só da parte boa, mas fazer parte dos sofrimentos dele também. São duras demais essa palavra. Nesse momento eles simplesmente romperam com Deus. Essa é a diferença de um relacionamento com o senhorio. É um relacionamento em que, quando exige demais, essa relação é rompida. O relacionamento de Jesus com os 12 discípulos, os escolhidos. Essa relação de Deus Pai, o Mestre, que era baseado em convicção, em vínculo, não apenas no entendimento total, porque eles não entendiam tudo. Mas eles caminhavam com Jesus, eles aprendiam, eles eram corrigidos, eles tinham a revelação de quem Jesus era. Jesus era o Filho de Deus, eles sabiam disso, eles tinham essa revelação. Mas ainda havia medo, ainda havia dúvida, ainda havia estabilidade. E a gente pode ver que essa relação aqui dos 12 com o Mestre é a relação de Deus com o Pai, de Deus como Pai. Agora, na relação de Jesus com Pedro, Tiago e João, é um vínculo mais íntimo, porque esses três estavam onde nem todos estavam. A gente pode olhar para esse relacionamento de Jesus com Pedro, Tiago e João como um relacionamento de amizade, as amizades mais próximas. Eles viam e ouviam coisas que os outros não ouviam. Eles estavam na ressurreição da filha de Jairo. Era eles que estavam também na transfiguração, quando Jesus revelou ali a sua glória. Eles estavam também ali no Getsemane. Sabe, eles viram a glória e a vulnerabilidade de Jesus. Na intimidade, não é somente ver o sobrenatural, mas permanecer também no lugar de dor. Agora, no relacionamento de Jesus com João, a gente pode ver que é esse relacionamento de noivo, de amado.
João se autotitulava o discípulo amado. E não porque ele era o mais amado, mas é porque ele conhecia, ele sabia o quanto ele era amado. No relacionamento de Jesus com João, havia intimidade revelada, vivida e assumida. João não aparece apenas nos momentos importantes. Não é apenas quando havia luzes. Não é apenas quando havia milagres. Quando havia palcos. Não. João aparece nos lugares de intimidade. João aparece em secreto. João aparece nesses lugares, olha, quando ninguém tá vendo, eu quero continuar estando perto de você. Quando todos queriam ouvir Jesus, João, ele escolhia estar perto do coração de Jesus. João escolhia estar debruçado ali no peito de Jesus. Isso não fala apenas de uma posição física, mas é uma linguagem espiritual. Ele escolheu viver no lugar do coração de Jesus. Você percebe que quanto mais íntimo, mais menor o número. Jesus e o povo, uma multidão. Deus como Pai, alguns. Amigos, poucos. Noivo, íntimo, um. Quanto mais intimidade, menos o número ele vai se limitando. Eu lembro de uma vez que eu tava orando lá na sala e eu tava ajoelhada ali no sofá da sala. E eu não sei como é pra vocês, mas é como se o meu coração, o Espírito Santo, ele começasse a revelar ali Jesus pra mim. E eu sabia que Jesus estava sentado ali no sofá, sabe? Eu sabia que ele estava ali na minha frente. E eu me debrucei, me prostrei aos pés dele. E eu lembro de ouvir o Senhor, enquanto eu estava ali aos pés dele, eu ouvi o Senhor falando, filha, muitos querem as minhas mãos. Alguns estão aos meus pés, poucos contemplam da minha beleza, de quem eu sou. Mas há um número tão resumido que escolhem estar no meu coração. São poucos que têm acesso a Ele, não porque eu não dou acesso, mas porque não se permitem estar nesse lugar. E eu lembro de ouvir o Senhor me chamando, vem pra dentro. Vem pra dentro. E essa foi a primeira vez que eu vi o Senhor falando assim comigo, me chamando pra dentro. Teve outras vezes, mas eu lembro que foi tão real, foi tão nítido a voz do Senhor. Eu gostaria que essa voz fosse nítida para você hoje. Ouça o Senhor dizendo isso para você. Eu estou acessível. Muitos buscam pelas minhas mãos, alguns estão aos meus pés. Poucos têm o vislumbre de quem eu sou, mas quase nenhum tem escolhido o lugar do meu coração. Vem para dentro. Filho, vem para dentro. Há um convite do Senhor para você aqui, nesse estudo, para entrar na fenda do peito do Senhor e conhecê-lo dentro. Por que nós estamos aqui estudando cânticos? Por que você está aqui? Eu não sei se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, que hora que você está ouvindo esse vídeo, mas o que é que te faz estar aqui, ouvindo sobre um estudo sobre cânticos? Se não é o próprio Deus te chamando para perto, se não é o próprio Deus te atraindo, para te dar uma maior revelação, para que você conheça desse coração de noivo e você aprenda a se relacionar com Ele, para que Ele te defina, para que Ele te fale que você é amado, você é amada, você é desejado, que Ele te quer e Ele anseia viver esse relacionamento de amor com você.
esse relacionamento de intimidade. Ele diz assim: filho, filha, eu quero que você faça parte desse círculo de intimidade, desses que estão no meu relacionamento, desses que são os mais íntimos. João, ele teve a revelação de Apocalipse, mas não foi uma coincidência. Sabe por quê? Porque aqueles que escolhem acessar esse lugar do coração do Senhor ouvem coisas que ninguém mais ouve, sabem de coisas que ninguém mais sabe. Tem coisas em nós que só as pessoas mais íntimas conhecem, tem dores em nós que só as pessoas mais íntimas sabem, que a gente não abre para qualquer pessoa, não. Tem sonhos em nós que a gente não fala para qualquer um. Só é para os mais íntimos, só é para os mais chegados. E não é diferente com o Senhor. Que você ouça Ele batendo na sua porta e você permita com que Ele entre e ceie com você nesse dia. Porque nós estamos estudando sobre cânticos. Você pode abrir comigo em Mateus 22:37? Abre a sua Bíblia. Mateus 22:37. Vamos começar ali do 34? Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Porque nós estamos estudando cânticos? Porque este é o maior mandamento. O Senhor diz, o Senhor nos fala para que nós o amemos com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, com a mente, com o coração, com todo o nosso ser, de forma extrema, a amar a Deus. E não tem como nós amarmos aquilo que a gente não conhece. E nós estamos aqui conhecendo do Senhor para que a gente possa viver em resposta, para que a gente possa ser recíproco a esse amor. E é por isso que nós estamos aqui. Porque a gente pode encontrar a revelação desse amor na Bíblia inteira? Sim. Em toda a Bíblia a gente vai conhecer desse amor. Mas aqui no livro de Cânticos, há uma elevação, há uma revelação elevada desse amor. É como se fosse colocado uma lupa, um zoom no coração afetivo e sensível do Senhor. É uma hiperdose desse amor, onde a gente vai ouvir o Senhor gritando: eu te quero, eu te desejo, eu anelo, eu tenho prazer em você, você é lindo para mim, você é perfeito para mim, eu me satisfaço em tudo aquilo que você é. Mesmo ainda nós sendo escuros, mesmo ainda havendo tantas obscuridades nos nossos corações, Ele ainda continua dizendo: eu te quero, eu te amo. Mesmo quando só há dor, mesmo quando não há nada para ser amável em mim, em você, Ele continua nos amando ainda no processo, ainda quando nós estamos tão imaturos. Ele não nos quer só maduros, Ele nos quer ainda no processo. E Ele nos diz que Ele nos ama. E Ele já começa a declarar sobre nós, mesmo com a sua obra ainda não estando concluída em nós, Ele continua declarando como já tivesse. Você é lindo, você é linda, você é perfeita, você é bela, em você não há defeito. Minha noiva imaculada, adornada, ataviada.
Aqui nós vamos conhecer a faceta do coração de Deus, que se revela dessa forma tão afetiva. Aqui a gente vai não só saber o que ele fez, mas o porquê que ele fez. Aqui não vai ser somente o que ele fez, porque a gente sabe que ele fez um jardim, ele nos colocou lá no jardim para cultivar esse relacionamento. A gente sabe que desde quando houve a queda do homem, Deus já teve um plano de redenção para restaurar esse vínculo, esse relacionamento de novo conosco, para que a gente tivesse novamente acesso a Ele, acesso ao seu coração, acesso a um jardim, não um jardim externo, mas agora Ele colocou o jardim dentro da gente, onde Ele habita, onde Ele caminha, onde Ele está em nós. Uau! Não mais um jardim externo, mas um jardim interno. Nós somos o seu jardim particular, onde Ele quer ter acesso total, onde tudo aquilo que nós somos, os nossos frutos, que os nossos frutos sejam seletos e agradáveis ao paladar do nosso amado, onde Ele vem desfrutar de tudo aquilo que nós somos, de todos os nossos frutos, de todos os nossos aromas. Tudo que nós somos e temos é somente para satisfazer o desejo do nosso amado, que habita em nós. Eu não sei pra você, mas é maravilhoso pra mim saber isso. Então a gente deixa de saber só o porquê. Só o que. O que ele fez. Desculpa. Ele enviou seu próprio filho para que esse acesso fosse dado novamente a nós. O seu filho se encarnou. O seu filho morreu na cruz. Jesus levou sobre nós toda a nossa culpa. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. A gente deixa de saber só o que ele fez, mas a partir daqui desse estudo nós vamos ver, aprender o porquê que ele fez, porque ele nos ama. Porque ele te ama. Foi por amor. Foi por amor. E a gente tá indo pro finalzinho. Quando eu falei pra vocês irem lendo o livro, eu falei pra vocês grifarem. Eu quero deixar algo mais prático aqui pra vocês hoje, como uma lição de casa. Eu falei lá no começo da nossa aula que isso precisa se tornar numa linguagem de oração. Isso precisa se tornar numa linguagem de contemplação. E como é que isso vai parar, vai deixar de ser só um estudo, para que seja algo vivido, para que essa palavra vivifique em nós. Somente assim, somente contemplando, somente ruminando, somente fazendo desse estudo uma linguagem de oração. Então, quando eu falei, pedi para vocês sublinharem não, marcarem todos os textos que chamassem a atenção de vocês fizeram isso? Porque eu creio que o Espírito Santo que escreveu esse livro, foi o Espírito Santo que inspirou e escreveu esse livro, é Ele que está te capturando você através desses textos. É Ele que está te capturando através desses versículos que chamaram a sua atenção. Ele está chamando sua atenção para algo. Ele quer fazer desse livro a sua linguagem de oração, de uma linguagem de um diálogo, um diálogo afetivo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Domingo na nossa igreja a palavra foi sobre o orgulho.
E como eu faço para que essa palavra não tenha sido só mais uma mensagem de domingo, mas para que ela vivifique em mim? Para que não seja só a água que vai me lavar, mas também essa água vai se transformar em vinho dentro de mim. Ela vai se transformar em alegria. Ela vai se transformar em prazer, em satisfação. É no momento que eu não só ouço, mas eu medito. Eu não só ouço, mas eu contemplo. Eu faço disso uma linguagem de meditação, eu faço disso uma linguagem de oração. E ao longo dos meus dias, né, da minha semana, ela se tornou a minha linguagem de oração. A minha oração foi: Senhor, tira esse coração tão orgulhoso e me dê um coração humilde. Me ajude a arrancar esse mal pela raiz, para que eu não fique querendo somente tratar os sintomas, mas que eu possa ir na raiz de todos os meus males e arrancá-lo. Senhor, pode esmagar todo o meu orgulho, pode arrancar o meu orgulho. Senhor, tira todo o ego, toda a autossuficiência, me torna totalmente dependente de Ti. Eu quero ter contigo. Me revele essa faceta do Deus humilde, do Deus manso, para que eu aprenda contigo. Me faça caminhar contigo em humildade, em mansidão. Ah, Senhor, esse orgulho só tem atrasado o meu relacionamento contigo. Esse orgulho só tem impedido com que as minhas raízes se aprofundem em Ti. E ao longo dessa semana eu tenho falado com o Senhor sobre aquilo que eu ouvi. Passou a ser a minha linguagem de oração. Então, vou dar um exemplo aqui em Cânticos. Tá aberto ali. A minha outra Bíblia é, né, uma versão contemporânea. Eu gostaria de uma Bíblia que mais pessoas tivessem, uma versão que mais pessoas tivessem. Então aqui, em Cânticos 1, versículo 16. Como você é belo, meu amado. Ah, como você é encantador. Verdejante é o nosso leito. A minha oração é: Senhor, me revela mais da sua beleza. Eu sei que o Senhor é lindo, mas eu quero ver mais. Porque o Senhor é infinito em tudo aquilo que o Senhor é. Eu sei que toda a majestade, todo o esplendor estão em Ti, ó meu amado. E que eu possa Te contemplar e ser inspirada a me declarar olhando nos Seus olhos de amor, sendo inspirada pela Sua beleza, sendo inspirada pelo Teu esplendor, seja transformada por tanta glória que emana de Ti, Senhor. Senhor, faça com que o nosso lugar de intimidade, o nosso leito verdejante, Senhor, seja um lugar de prazer, satisfação. Nesse lugar que eu encontre, Senhor, contentamento para o meu coração em Ti. Me leve e me faça fazer parte daqueles que são mais íntimos, daqueles que conhecem do Seu coração, Senhor. Daqueles que Te conhecem de forma minuciosa por dentro. Quando nós começamos a nos debruçar sem pressa, tá? Sem pressa, mas que você se debruce nisso que está escrito aqui. Que Cânticos seja a sua linguagem de oração. Para que não fique somente aqui, mas comece a descer para cá. Você aprenda a se relacionar com o Senhor também dessa forma afetiva. Há um lugar em Deus, escute isso. Há um lugar em Deus, assim como há um lugar em nós, que é tocado através de poemas, que é tocado através de canções. Há um lugar em nós que é tocado de uma forma diferente, de uma forma profunda, quando algo é dito através de um poema, quando algo é dito através de canções.
E o Senhor, Ele deixou um cântico. O Senhor, Ele deixou um livro romântico, falando sobre um romance de forma poética, para que nós sejamos tocados pelo seu amor, nessa parte sensível que há em nós. E quando você escolhe corresponder a esse amor da mesma forma, você também vai tocar Deus de forma mais sensível. Você vai tocar partes no Senhor que talvez poucas pessoas tocam. Você vai escolher ir no Senhor a lugares em que pouquíssimas pessoas acessam. Um lugar tão sensível, onde o Senhor é tocado através da sua linguagem poética, através da canção que flui do seu coração. Vou dar outro exemplo aqui. Cânticos 1:7. Vou mostrar que são os meus que estão marcadinhos, viu? De rosinha aqui. Conte-me você, a quem eu amo, aonde faz pastar o seu rebanho, e aonde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Se eu não souber, eu serei como uma mulher coberta com véu, junto com os rebanhos dos seus amigos. A amada tá desesperada, perguntando: aonde que eu vou te encontrar? O meu amado, aonde que eu vou te ver? E eu acordo pela manhã caçando ele. Amor da minha vida, aonde que eu vou te encontrar hoje? Aonde que eu vou te ver? Será lá no meu quarto em secreto? Será me debruçando? Através da sua palavra? Será ali no estudo de cânticos? Aonde que eu vou te encontrar? Porque eu só encontrarei descanso. Os meus olhos só encontrarão descanso no momento que Ele te vê. Eu só encontrarei descanso no momento em que, mais uma vez, eu for achada por você. Há um desespero, um clamor dela, da amada, perguntando: aonde que eu vou te encontrar? Me fala onde é que você vai estar hoje. Que nós possamos todas as manhãs fazer essa pergunta para Ele: Senhor, aonde que eu vou te achar hoje? Aonde que eu vou te encontrar? Será me debruçando na sua palavra? Será através de uma pregação? Senhor, aonde que eu vou ouvir você? Eu quero te ver, eu preciso te ver, eu não sei mais viver sem a sua presença. Eu não sei mais viver sem te tocar, sem te sentir, sem ouvir o som da sua voz. Eu só encontro descanso em ti. Pare e contemple. Pare e medite. Faça desse estudo uma linguagem de oração, para que as suas afeições comecem a se voltar para o Senhor da mesma forma que Ele está revelando das suas afeições para você. A Val faz uma comparação muito engraçada que eu gostei, em que ela fala assim, a Val do Jesus Cup, que ela fala assim: a gente estudar sem meditar, sem contemplar, sem fazer disso uma linguagem de oração, é a mesma coisa da gente ir num restaurante, um Michelin, 5 estrelas, nem sei se tem 5 estrelas, acho que é 3, né? E a gente, depois de muito esforço, né, porque a gente sabe que é difícil você encontrar um horário nesses restaurantes, com muito esforço, né, conseguiu dinheiro para ir num lugar desse que a gente sabe que não é barato. Você chega lá e o garçom te dá o cardápio. E aí você olha aquele cardápio e você fala: uau, que sensacional, olha o que tem aqui. E aí você continua olhando e fala: cara, que incrível, olha isso aqui, que máximo. E o garçom volta e pergunta: o que você vai querer? Você diz: não, não vou querer nada. Eu só vim olhar o menu. Inclusive, se você tiver mais menus, traga aqui que eu quero comparar os menus. Parece boba esse exemplo, é tão simples, mas é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente estuda, mas a gente não rumina, a gente não coloca realmente para dentro, fica só aqui. A gente não engole, não coloca para dentro do nosso coração. Não seja um mero leitor de cardápio, não seja só mais um estudioso, mas que
tudo aquilo que nós estamos estudando esteja forjando quem nós somos. Que esse estudo seja só lenha para você colocar aí no seu coração e para que nós coloquemos em nossos corações e nós venhamos incendiar, sejamos inflamados com o seu amor. Amém? Então nós encerramos aqui nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje. Gostaria de estar orando com vocês. Senhor, Deus, como o Senhor é belo. Senhor, como o Senhor é lindo. Não é à toa que muitos te amam, não é à toa. Quanto mais eu te conheço, mais eu me apaixono. Quanto mais eu me aproximo, mais eu te quero. Quanto mais eu te vejo, Senhor, mais eu te amo. E que essa seja a formação ou a graduação. Que na medida que nós venhamos estudar mais de Ti, esse relacionamento venha a ser crescente, seja algo gradual, que venha a nos amadurecer. Que nós venhamos crescer nesse amor e nessa relação, se tornar ainda mais íntimos. Que nós escolhamos permanecer no seu amor, assim como João diz. Aquele que conhecia do seu amor, aquele que escolheu ficar debruçado e descansando junto ao seu coração, ele nos fala: permaneça no amor. Que nós permaneça nesse amor. Que nós permaneça, Senhor, nesse relacionamento. E que nós gastemos as nossas vidas para conhecer e amar você. Que esse seja o futuro que a gente queira ter. A eternidade é conhecer e amar você, e que a gente já viva comece a viver a eternidade contigo aqui. Nos ensine as linguagens do seu amor. Nos ensine a nos relacionar de forma afetiva. Nos ensine a te tocar com poesias e com canções que fluem dos nossos corações. Senhor, nos ensine a debruçar na sua palavra, nos ensine a contemplar a Ti, fazer disso uma linguagem de meditação, fazer disso uma linguagem de oração, um diálogo afetivo contigo. E te tocar em lugares onde poucos te tocam, e ir em lugares em Ti onde poucos acessam. Deus, que esse estudo seja lenha para os nossos corações. Que o Senhor inflame os nossos corações de amor a Ti. Incendeia-nos, nos revele mais e mais de Ti. Faça de nós amantes do Seu coração. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Até a semana que vem. Se Deus quiser, a gente se vê. Beijão.